Você sabia que uma das piores doenças que o ser humano pode ter é ansiedade e depressão? Eu vou te dizer por quê. Primeiro, porque quem tem esses transtornos normalmente carrega uma série de sentimentos negativos, como tristeza, angústia, medo, insegurança. E automaticamente, essas pessoas elas deixam de ter qualidade de vida. Por exemplo, imagine que você tem uma casa maravilhosa. Você tem tudo dentro. Sua vida financeira é uma vida muito farta. Mas se você vive triste e angustiado, significa que aquilo que você tem não tem valor. Você pode ter ao seu lado a melhor pessoa do mundo, mas se você está mal emocionalmente, aquilo também não tem valor. Então, os problemas emocionais, eles fazem com que o ser humano, ele não viva, mas sobreviva. E, infelizmente, isso leva até alguns a pensarem em tirar a própria vida. Por quê? Porque a própria vida do dia a dia perde a graça. O segundo é que você pode desenvolver uma série de doenças no seu corpo físico. Por exemplo, existem pessoas que acabam tendo problemas cardíacos, alteração na pressão, problemas de gastrite e tantas outras enfermidades. E tudo isso tem a sua origem exatamente nesses transtornos emocionais. Isso significa que a sua imunidade baixa, você muitas vezes tem um excesso de quantidade de adrenalina ou de cortisol na corrente sanguínea e você acaba ficando fisicamente doente. E terceiro, que seus problemas emocionais acabam interferindo diretamente nos seus relacionamentos. Por exemplo, se você estiver muito irritada por causa da sua ansiedade, possivelmente você vai ferir as pessoas que você ama. E às vezes você nem percebe. Se você estiver depressiva, você não quer ver ninguém, e aí você começa a se isolar, você perde a vontade de estar próximo do marido, próximo dos filhos, você quer ficar sozinho. E o grande problema disso é que chega uma hora que essas pessoas ficam cansadas. Então elas acabam te deixando de lado, em algum momento elas acham que você está exagerando, e isso acaba fazendo com que os seus relacionamentos eles se acabem. A questão é o que fazer. Normalmente a pessoa ela corre logo para um tratamento medicamentoso. E o grande problema disso é que quando você vai ver a bula dos ansiolíticos e antidepressivos, você percebe que tem uma série de efeitos colaterais. Então, às vezes, você quer resolver um problema e você acaba arrumando outro. E a questão é, esses remédios, eles não tratam a causa, mas só os sintomas. Você sabe o que significa? Que talvez você tenha que ficar dependendo desses medicamentos pro resto da vida. E o outro caminho é a terapia. A questão é que quando as pessoas elas pensam em buscar ajuda com um profissional, na maioria das vezes elas procuram o que é mais em conta, o que é mais barato. A questão é que existem muitos métodos, existem muitas ferramentas que um terapeuta ele pode utilizar para tratar o problema emocional de uma pessoa. A questão é que as melhores ferramentas elas são muito caras. Isso é uma formação de PNL, TRG, de coach, que são exatamente métodos que são muito poderosos para ajudar as pessoas precisam sair dessa situação. Para você investir numa formação dessa, você vai gastar 10, 15 e às vezes 20 mil reais. E aí quando você procura um profissional que é mais em conta, ele não tem essas ferramentas. E aí ele vai usar o tradicional. Isso é, você vai entrar no consultório e ele vai usar o método da fala. Por quê? Porque ele aprendeu que se você falar, em algum momento você se resolve. E aí eu já vi vários pacientes reclamarem comigo e disseram assim, eu entrei no consultório do terapeuta, eu falei, ele me ouviu e no final ele não me disse nada. Outra ferramenta que é muito usada é para ressignificar aquilo que a pessoa ela passou. Ela passou um cenário traumático e aí o profissional ele tenta mostrar o lado bom daquilo. O problema é que se essa questão estiver relacionada realmente a um trauma, se ressignificar não resolve. Porque você até entende que aquilo que você passou que foi ruim te ajuda de alguma forma. Porém, aquela dor emocional não te abandona. Então você continua com a sua angústia, continua com a sua tristeza, continua com as suas crises, porque usar essa ferramenta não vai trazer a solução. Ou então, eles falam assim, bom, aceite, dói menos. Eles são treinados para falar isso. E, infelizmente, eu não concordo com esse tipo de posicionamento. Eu não acredito que essa seja a solução. Você tem que aceitar o seu problema para que você possa suportar o seu transtorno emocional. Isso não faz sentido. Então você me pergunta, Marcelo, o que eu faço então? O que eu posso dizer para você é que existem ferramentas muito poderosas que fazem com que os problemas que você desenvolveu sejam resolvidos. Por quê? Porque essas ferramentas vão tratar a causa e não sintomas como os remédios. Quando você identifica o que levou você a desenvolver o seu transtorno e você elimina as emoções que estão atreladas a essas experiências, isso faz com que você volte ao seu estado normal. Eu tenho a experiência de vários pacientes que buscaram ajuda, já tinham passado por outros colegas, já tinham feito todo tipo de tratamento, e quando elas conheceram esses métodos, elas passaram pelo processo, elas conseguiram se libertar. Para isso, eu vou mostrar para você o depoimento de alguma dessas pessoas. Assista.
Oi, meu nome é Beatriz, tenho 24 anos e há uns dias atrás eu comecei a fazer terapia com o Marcelo e eu me encontrava em um estado de ansiedade muito alta, muito elevada, já com sintomas de depressão, de uma pré-depressão. E desde que eu comecei o meu tratamento com o Marcelo, desde que eu entendi que eu precisava de ajuda, que eu precisava de terapia, eu fui vendo uma mudança significativa no meu emocional. Eu voltei a produzir no meu trabalho, algo que já não acontecia mais. Minha qualidade de vida foi melhorando e minhas emoções ficaram um pouco mais estáveis. Isso com pouquíssimas sessões, eu já vi uma grande melhora. E depois da terapia, hoje eu sou uma nova pessoa, eu estou transformada, estou transformada. Hoje eu tenho vontade de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos, de estar no meu trabalho, tenho vontade de viver as coisas que antes me faziam chorar, hoje não me fazem mais. Então a terapia é um verdadeiro milagre. E graças a Deus e ao Senhor que me fez, que eu conheci pela internet e aceitei fazer a terapia e hoje estou uma pessoa transformada. E hoje eu já estou conseguindo dormir sem os remédios. E foi graças à terapia. Graças a Deus em conhecer o Senhor e graças à terapia. Bom, acredito que você vendo essas histórias, você percebe que o seu problema também tem solução. A questão é que eu tenho um impasse. Eu como terapeuta, eu não cobro barato para poder tratar um paciente que tem esse tipo de transtorno. Até porque, para eu me qualificar e me preparar para ajudar o meu paciente, eu paguei um preço muito caro. Só que eu tenho um conflito. E que conflito é esse? Eu tenho como missão de vida ajudar o ser humano, ajudar o próximo, fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. E muitas vezes eu entrei em conflito entre o que fazer diante de um cenário em que a pessoa está desesperada, precisando de ajuda, mas não tem condições de pagar o profissional. Bom, até algumas pessoas eu já atendi de graça e faço isso até hoje, mas não dá para fazer com todo mundo. Então eu tomei a decisão de pegar esse conhecimento que eu tenho, as principais ferramentas, colocar isso num curso e entregar esse curso de um valor acessível às pessoas que não têm condições. Para você adquirir esse conhecimento, você vai pagar menos do que você talvez gaste comprando refrigerante durante um mês e com esse preço você consegue aprender tudo o que você precisa fazer para você poder se libertar do seu problema emocional. E tem mais, caso no processo você tenha dificuldade, você vai ter acesso a um suporte onde eu vou orientar você, caso você não consiga sozinho aplicar todas essas ferramentas. Então, se você quer mudar a sua realidade e você diz para mim assim, Marcelo, eu quero realmente me tratar, eu quero me libertar, eu não tenho condições de pagar um profissional caro. Eu estou oferecendo para você uma forma fácil, onde você pode assistir várias vezes as mesmas aulas. Ali eu passo vários exercícios, eu ensino vários métodos que você aplicando na sua vida, você vai conseguir de forma definitiva se tratar e se libertar dos seus transtornos. Deixa eu dar alguns exemplos para você aqui. Imagine que você tem na sua cabeça uma série de pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos são a seu próprio respeito. Minha vida não tem jeito, não tem solução, nada dá certo, não consigo, não é nada fácil. Só que esses pensamentos, eles atrapalham você, porque tudo que você vai começar, essas frases, elas armam na sua cabeça e faz com que você procrastine, isso é, você não inicie o seu trabalho, o seu projeto, ou você se sabote. Isso é, você começa alguma coisa, mas no meio do caminho essas frases armam e faz com que você desista daquilo que você estava projetando, desenvolvendo, realizando. Existe uma ferramenta específica no curso para você poder tratar isso. Um outro exemplo, talvez você seja aquela pessoa que só vê dificuldade, só vê defeito, só vê problema. Por que isso acontece? Porque você tem um vício mental. Isso é, você é uma pessoa pessimista. Existe uma ferramenta no curso que vai ensinar você a mudar o seu foco. Isso é, você vai mudar a sua maneira de pensar e se tornar uma pessoa otimista. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu também ensino a você se libertar dos sentimentos tóxicos. Por exemplo, quem tem depressão tem um sentimento de tristeza permanente, sentimento de angústia permanente. Quem tem ansiedade, muitas vezes carrega medo, carrega insegurança. E o grande problema é que não consegue se livrar dessas emoções. No curso, eu ensino a ferramenta da TRG, que leva você a se libertar de forma definitiva. Isso é, a TRG ela consegue tirar de você as sensações negativas que você carrega quando você está tendo uma crise. E isso é libertador, porque a partir do momento que você elimina as emoções tóxicas do teu transtorno emocional, você volta a ter uma vida normal. Então o que eu posso dizer para você? Adquira o curso. Você tem condições de mudar a sua realidade. E o que você precisa fazer é buscar conhecimento. É só você clicar no botão abaixo e começar a sua transformação de vida.